Vamos direto ao ponto. Se uma startup é avaliada com base em resultados médios, essa avaliação provavelmente está errada. Nessa análise, a gente vai desconstruir essa abordagem e mostrar por que, no universo das startups, o que importa de verdade não é a média, mas sim os extremos. Prepare-se para uma nova forma de enxergar o valor. Para começar, essa analogia é perfeita. Pensa bem, avaliar o valor médio de um bilhete de loteria não faz o menor sentido, né? Ninguém compra um bilhete esperando receber centavos de volta. A busca é sempre pelo prêmio máximo, o jackpot. Com startups, a lógica é exatamente a mesma. Focar em um resultado médio ou mais provável é ignorar o que realmente importa, o potencial do sucesso extremo. O X da questão é que os modelos de valuation tradicionais foram desenhados para empresas estáveis, previsíveis. Eles usam uma matemática que adora a média, que busca a segurança. Só que o mundo das startups é o completo oposto, é instável, é imprevisível e é totalmente movido por recompensas gigantescas. E é por isso que as ferramentas antigas simplesmente não servem. Para entender essa diferença, a gente precisa fazer uma mudança de mentalidade. Sair do pensamento gaussiano e ir para o paretiano. O pensamento gaussiano, o da famosa curva de sino, foca na média. Pense em medir a altura de uma população. A grande maioria das pessoas vai estar perto da média. E os extremos, os muito altos e os muito baixos, são bem raros. Já no mundo paretiano, os extremos são a regra do jogo. Pense em riqueza ou popularidade nas redes sociais. O sucesso de um gera mais sucesso, criando um efeito cascata. Os eventos se influenciam e é daí que nascem os unicórnios. E olha só o problema de forma visual. Num gráfico linear, aquele que a gente vê todo dia, as caudas da curva de sino praticamente somem. E é justamente nessas caudas que moram os eventos que importam, os sucessos absurdos e os fracassos retumbantes. Nessa visão de mundo tradicional, eles são tão raros que são tratados como erro estatístico, algo para se ignorar. Mas se a gente muda a escala desse gráfico para uma escala logarítmica, a mágica acontece. A verdadeira estrutura dos dados se revela. A lei de potência mostra sua famosa cauda longa e pesada. É aqui, nessa cauda, que os resultados extremos não só existem, como eles dominam todo o sistema. A média vira só uma distração. A cauda é que é o palco principal. Certo. Então, se os extremos são tudo, o que é que cria eles? Não é pura sorte, não. A pesquisa mostra que existem ingredientes bem específicos que preparam um terreno para um sucesso desses, um sucesso exponencial. Vamos dar uma olhada neles. A pesquisa aponta para 4 ingredientes-chave, os 4 E's, que alimentam essa máquina de sucesso. E não pense neles como uma simples lista, mas sim como um sistema onde um multiplica o efeito do outro. Primeiro, as dotações, o combustível inicial, ou seja, o capital humano, social e financeiro. Depois, as expectativas, o destino, a visão ambiciosa dos fundadores. O engajamento é a navegação, as interações com clientes e investidores que ajustam a rota. E, por fim, os ambientes, as condições externas, as oportunidades e também as barreiras do mercado. Juntos, eles criam o potencial para um resultado totalmente fora da curva. E agora vem a parte mais interessante. Isso tudo não é só teoria. A gente pode olhar para dados do mundo real e ver qual é a forma exata dos resultados das startups. Já saímos do campo da hipótese. E não estamos falando de uma amostra pequena, viu? Essas conclusões são baseadas num estudo massivo, com dados de quase 22 mil empresas dos Estados Unidos, Europa e Austrália. Isso nos dá uma visão super robusta de como a coisa funciona na prática. A primeira grande descoberta dos dados é fascinante. A receita de uma startup não cresce para o infinito, como uma lei de potência pura poderia sugerir. Na vida real, ela segue um padrão chamado lei de potência com corte exponencial. Pensa num foguete que sobe de forma explosiva, mas que tem um teto de altitude. Em algum momento, fatores do mundo real, como saturação de mercado, regulações, começam a frear esse crescimento. O potencial é extremo, sim, mas não é infinito. Agora, o crescimento da equipe, aí a história é um pouco diferente. Ele segue uma distribuição log-normal. O que isso quer dizer na prática? Que essa distribuição tem uma cauda ainda mais pesada que a da receita. Isso nos mostra algo fundamental. É sistemicamente mais fácil continuar contratando gente do que continuar dobrando a receita ano após ano. O crescimento do time encontra menos barreiras no mundo real. Então, a grande sacada aqui é a seguinte: crescimento puro, sem atrito, sem limites, é um mito. O mundo real tem regras, tem tetos que moldam os resultados. Por isso, para avaliar uma startup direito, os modelos precisam refletir essa realidade.
Usar uma lei de potência pura é como planejar uma viagem de carro sem considerar o trânsito. É a receita para o erro. Ok, então como a gente aplica tudo isso? Vamos ver como esse novo entendimento sobre a incerteza nos leva a um método de evaluation muito mais poderoso e, de verdade, muito mais inteligente. Esse método é a simulação de Monte Carlo paretiana. E como funciona? Bom, em vez de criar uma única planilha com uma única previsão, a gente constrói um modelo que simula milhares de futuros possíveis. A gente alimenta esse modelo com os 4 E's, as dotações, as expectativas e por aí vai. E depois, a gente instrui o modelo a usar as distribuições de probabilidade corretas, aquelas que vimos que refletem a realidade. O resultado final não é um número cravado, mas sim um mapa de possibilidades, que mostra a probabilidade de cada cenário acontecer. Para adotar essa abordagem, é preciso virar uma chave na cabeça. É sair da ilusão de que dá para prever o futuro com precisão e abraçar o poder de antecipar cenários plausíveis. E a regra de ouro, a mais importante de todas, é: nunca, jamais, em hipótese alguma, remova nos outliers da sua análise. Eles não são erros, eles são o objetivo do jogo. E essa citação aqui, nossa, ela resume tudo de um jeito brilhante. Outliers não são o ruído que a gente precisa filtrar para ouvir a música. No mundo das startups, os outliers são a música. Entender o que leva a eles é a verdadeira chave do valuation. Bom, estamos chegando ao fim, e se tem uma única lição que precisa ficar dessa nova perspectiva sobre valuation, é esta aqui. Então, a pergunta final para levar para casa é essa. Da próxima vez que uma startup for analisada, ou mesmo a pensar no próprio negócio, vale se perguntar: se o foco está só no resultado mediano, quais jackpots, quais prêmios gigantescos estão sendo completamente ignorados? A resposta, como a gente viu, pode valer bilhões.